Hum? Ok, gravando. Então vamos lá. Bom, boa noite a todos e a todas aqui presentes. Eu sou a professora Vera, docente do Departamento Acadêmico de Estrangeiras da Universidade Federal de Rondônia, campus Porto Velho. Iniciamos, então, agradecendo a presença de cada um de vocês, dizendo que é uma honra estar aqui trazendo mais um convidado para retomarmos o assunto da live de quinta-feira passada, ENAD. Sabemos que temos docentes acadêmicos aqui, professores de ensino básico, enfim, pessoas de vários lugares do estado e de outros estados do nosso imenso país, né? Nós temos acompanhado aí os formulários de feedback das nossas lives e nós temos alcançado pessoas em vários estados do Brasil. Isso é muito bom. E nós sabemos, então, que muitas pessoas estão interessadas nesse assunto ENAD, né? Porque é de grande ajuda, não só para os acadêmicos, mas também nós, professores, que temos que preparar nossos acadêmicos para isso. Bom, o assunto é bastante relevante, né, e de interesse de todos nós que estamos envolvidos com o ensino superior. Hoje vamos fazer a nossa 16ª live do projeto Keep Learning Alive, do NDE de Letras em Inglês, do Departamento Acadêmico de Línguas Estrangeiras da Universidade Federal de Rondônia. Por isso, vamos pedir a todos que mantenham seus microfones e câmeras desligados durante a live para que não haja nenhuma interferência. Essa ação faz parte do programa de extensão Trânsitos, Fronteiras, Migração e Línguas Adicionais na Amazônia, e é intitulada ENAD na Prática, Questões Discursivas. E para compartilhar as suas experiências e conhecimentos, convidamos o professor Dr. Rômulo Giacomo Fernandes, que é docente da UNIR, campus de Vilhena. Boa noite, professor Rômulo, seja bem-vindo. Boa noite, Vera, boa noite a todas e todos, né? Que prazer estar aqui, ó, 63 pessoas, nessa época é difícil você falar para tanta gente, então, que bom, né? É muita aglomeração positiva, cada um na sua casa e juntos, né? Juntos e separados, né? Ou e misturados também, né? E também. Legal, Mas obrigado deixe-me pelo convite. apresentar melhor o professor Rômulo a vocês, né? Quem é o professor Rômulo? O professor Rômulo é o doutor em letras, teoria da literatura, pela Unesp, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestre em letras, também pela Unesp, graduado em licenciatura plena em língua portuguesa e literaturas pela Universidade Federal de Rondônia e graduação em direito pelas Faculdades Integradas de Cacoal. Atualmente é professor efetivo adjunto A da Universidade Federal de Rondônia, campus Vilhena, atuando no Departamento de Estudos Linguísticos e Literários. Atuou como professor das Faculdades Integradas de Cacoal, nos cursos de Letras e Direito, com experiência docente do ensino superior de 17 anos. Não é pouco tempo, né, Rômulo? Coordenou o curso de Letras da Unesp, Cacoal, de janeiro de 2009 a dezembro de 2017. Coordenou também a pós-graduação de 2013 a 2017 nessa mesma instituição. Tem experiência nas áreas de letras e direito. No campo das letras, atua com ênfase em semiótica, teoria literária e língua portuguesa. Por fim, é editor do sítio Telitérias. Estão todos convidados a visitar lá o blog do professor, que é sempre cheio de muitas informações importantíssimas, né, Rômulo? Rômulo, seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o convite para participar conosco essa noite, compartilhar os seus conhecimentos, suas experiências em preparar os acadêmicos para o ENAD, né? Nós tivemos, o professor Rômulo deve ter assistido, nós tivemos na quinta-feira passada uma live com o professor Carlos Súniga, que foi nosso colega também de trabalho, né, na mesma instituição, e ele
abordou as questões objetivas. E essa noite convidamos, então, o professor Rômulo para abordar as questões discursivas, né? E falar um pouco também da questão do questionário, né, socioeconômico, que tem um peso bastante grande, né, todos nós sabemos. Então, agora com vocês, professor Rômulo, a palavra é sua. Oi, Vera, obrigado aí pela apresentação, obrigado a todos os presentes. Que bom, né, poder falar sobre o ENAD. Já tem algum tempo que eu não falava sobre o ENAD, a não ser na live que a professora Vera me convidou, né, naquela ocasião, né, junho, julho, nem lembro, Foi em Vera. julho? Foi em Julho. julho. E a gente já introduziu essa questão das portarias, a estrutura dos sinais e tudo mais, né? E hoje a gente vai se dedicar um pouco à questão da prova mesmo e como ela pode ser encarada por quem vai fazer e por quem prepara quem vai fazer, né? Primeiro, só resgatar a importância, antes de projetar aqui na tela a prova, o questionário socioeconômico e padrão de resposta, eu queria comentar um pouquinho a respeito da importância desse sistema de avaliação, que é chamado SINAIS. É um sistema de avaliação organizado pelo Ministério da Educação, mas, na verdade, quem executa é o INEP, junto com outros... É um instituto ligado ao Ministério da Educação, e ele monitora a qualidade dos cursos superiores no Brasil. Ele avalia a qualidade dos cursos superiores no Brasil. É claro que a avaliação do curso de vocês, de quem aqui é acadêmico, ou de quem é docente, ou quem vai ingressar, ou quem já saiu do processo universitário, nós sabemos que são várias etapas. O ENAD é uma etapa, só que é uma etapa crucial. É uma etapa determinante, porque se você vai bem no ENAD, automaticamente você tem uma nota boa no índice de curso. O seu curso tem uma nota boa, as notas elas são nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, que seria, nossa, maravilhoso, e nota 5, que seria uau, né? Rebentou a boca do balão, pode sair daí, pode fazer a tatuagem, assim, ó, eu saí da turma nota 5 da ENAD, pode fazer uma tatuagem, que seria legal você fazer. Então, basicamente, o ENAD é primordial para evitar que o curso seja reavaliado, o curso ele tenha que receber comissões para reavaliar, porque se o curso anda bem, ele não precisa de ninguém ficar fiscalizando. E como é que um curso anda bem? Quando vocês, acadêmicos, ou nós, docentes, ou quem está ativo no processo, vai bem na prova do ENAD e vai bem nos questionários, questionários socioeconômicos também. Antes de começar a falar da prova, vamos pensar no questionário socioeconômico. Qual a importância do questionário socioeconômico? O questionário socioeconômico ele é dividido em duas partes. Ele é dividido numa parte, que é um questionário que avalia o teu perfil socioeconômico real, a tua renda, o teu enquadramento social, o teu enquadramento étnico, o teu enquadramento de modo de cidadão, de certo modo, incluído dentro dos níveis sociais, e isso é importante para que o INEP tenha um mecanismo de entender onde cada curso afeta cada camada social. Esse é o primeiro, mas isso não é a parte mais importante. É claro que é importante, porque vai saber quem você é. Mas tem uma outra parte dele, e eu vou projetar aqui para vocês, vou projetar agora, e que ele mostra a sua perspectiva da sua instituição. Então, ele pede que você preencha dados da sua instituição. Por que eu estou falando isso? Porque a gente fica sempre falando da prova do ENAD e esquece do questionário socioeconômico. Então, você tem que ser muito justo na hora de preencher o questionário socioeconômico. Você não pode nem mentir, exagerar, né? Porque você também vai estar aí corroborando com dados que não são verdadeiros, mas também você não pode negligenciar esse questionário socioeconômico, porque você vai estar dando um tiro no pé da sua própria instituição. Então, se você pegar o questionário socioeconômico, eu vou pegar e vou projetar aqui na tela, para vocês entenderem um pouquinho, bem simples, tá? Eu digo que ele é crucial para que... Oi? Deixa eu interromper um pouquinho, antes de você projetar, para depois eu não te interromper depois.
Deixa eu só dar um recadinho aqui muito importante, porque era para eu ter dado no início lá e eu acabei me esquecendo. Em relação, gente, aos certificados, nós temos agora 83 pessoas na sala e nós sabemos que, principalmente os acadêmicos, vocês precisam das atividades complementares, né? Para que valem lá também, né? Como se você não tiver lá um X número de horas complementares, você também não consegue o seu diploma. Então, é de crucial importância para você também. Por isso, todas essas nossas lives, elas são certificadas, tá? 2 horas de certificação. Nós só pedimos um pouco de paciência para vocês, porque na Universidade Federal, nós temos um departamento que providencia os certificados. Mas agora, neste momento, né, com um trabalho remoto e também a questão do aumento bem expressivo de lives acontecendo, então está demorando um pouco essa questão da entrega dos certificados, ok? E para receber o certificado, você precisa, no finalzinho do evento, preencher o formulário de feedback, que é o formulário de feedback, que é o seu comprovante de presença, tá? Então, quando você preenche lá, nós temos o controle de quem preencheu. E aí o certificado será enviado apenas para essas pessoas que preencheram o formulário de feedback, que é a comprovação que você assistiu a live, certo? Porque eu tenho percebido, Rômulo, tem muita gente assistindo a live, mas poucos respondendo o formulário de feedback. E aí, de repente, estão aguardando esses certificados e eles não chegarão, tá? Então, para a gente não ter nenhum dissabor depois, é bom vocês lembrarem isso. E vai ser colocado bem já no finalzinho. Quando a gente estiver lá nas perguntas, a professora Tamara ou eu, nós vamos colocar no chat para que vocês preencham, tá bom? O link que vai direcionar vocês para o formulário. Rômulo, desculpa interrompê-lo, mas era importante dizer isso aí. Não, tá bom? importantíssimo, importantíssimo, de boa. Então, deixa eu projetar aqui para vocês. Deixa eu achar aqui, ó. Eu vou pegar um questionário. Vou pegar o 2017, porque... Vocês estão conseguindo visualizar aí? Tá visualizando, Vera? Sim, Rômulo, questionário do estudante 2017. Beleza. Eu vou só passar... Mas ele tá cortando, eu não sei se para os outros tá, mas para mim tá cortando, Rômulo, um pouco, nas laterais. Vou diminuir um pouquinho. É porque o formato dele é bem estranho aqui. Isso, agora tá ótimo. Tá. Então, pessoal, esse questionário aqui, ele vai fazer um mapeamento de quem é o candidato. Na outra live, eu expliquei como que era indicado esses candidatos, que é feito por sorteio, né? Então, assim, a gente já discutiu isso. Agora a gente vai pensar no candidato, ele vai ter que preencher esse questionário aqui. Eu não sei se esse ano vai mudar, pessoal. A gente nunca sabe se vai ter mudanças, se vai ter mudanças nas normativas. O que nós sabemos é que a portaria e o edital de janeiro de 2020 está o mesmo. Agora, se em razão desse adiamento do ENAD vai ser feita uma outra portaria, aí a gente não sabe, tá? Mas a portaria está lá parecido como sempre foi. Então, a gente tem aqui, ó, você vai preencher aqui, ó, seu estado civil, cor, nacionalidade, escolarização, essa coisa toda que vocês já conhecem, sua renda, né? Isso aqui é muito importante, é um insumo para o INEP reconhecer quem é o seu público, né? Ainda mais para ele poder enquadrar cada curso num fator social. E aí, lá embaixo, você vai descendo, isso aqui, claro, não vou precisar comentar isso com vocês, só que chega nesse ponto aqui, ó. Este que é o ponto G da coisa. Este ponto aqui é o seguinte, aqui, é claro que eu não vou ler item por item, mas eu só quero que vocês entendam, que é o ponto onde você vai avaliar a sua instituição. Então, vamos pegar exemplo aqui, ó. A organização didático-pedagógica, o tópico 27. As disciplinas cursadas contribuíram para a sua formação integral como cidadão e profissional? Aí, se você discordar totalmente, você vai colocar aqui, ó, umzinho, e aí tem os níveis aqui,
e o concordo totalmente. Aqui para você. E aí, caso você não souber responder ou não se aplica ao teu curso, aí você vai marcar aqui. Veja que é em níveis de graduação de nota, tá vendo? Vai do 1 ao 5 e o 6, que é o concordo totalmente, quando ele diz aqui, ó, as disciplinas cursadas contribuíram para a sua formação integral como cidadão e profissional. É claro que isso aqui é pessoal, é claro que isso aqui é individual, só que vocês aí que forem fazer o ENAD, não negligenciem isso. Ah, eu vou colocar tudo que discordo. Eu quero que a Unice exploda. Não é conveniente isso para você. Não é conveniente por quê? Porque você vai estar dando um tiro no seu próprio barco. Porque o seu diploma, ele está conectado à sua instituição. Então, existem vários momentos, eu falo isso sempre sem medo nenhum, não tem problema nenhum de falar isso. Eu acho que o acadêmico ele tem todos os anos para ter o seu momento de embate e exigir qualidade, né? E deve exigir sempre. Mas o ENAD, ele tem que ser real, né? Então, se realmente as disciplinas cursadas não contribuíram, realmente, elas não contribuíram, então você vai colocar aqui, ó, discordo, porque realmente, ó, a afirmação é essa, cuidado, presta atenção. As disciplinas cursadas contribuíram para a sua formação integral, como cidadão e profissional. Você discorda, você tem todo o direito de colocar, mas sempre seja real nessa colocação, porque às vezes você fala, eu não vou marcar isso, eu vou passar isso aqui, vou deixar passar, e aí você acaba não marcando. Eu aconselho, inclusive, vocês da turma, e também os gestores institucionais e os professores, a se reunirem junto com os alunos, a discutirem e, de repente, preencherem aí, orientar o preenchimento disso aqui para não ter problema, porque isso aqui é um item muito importante, muito relevante para o ENAD, tanto quanto as 40 questões, tá bom? Então, tem várias questões, ó. O curso favoreceu a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas, então você tem que ter um pouco isso na cabeça, conhecer seu curso, né? Entender como o curso foi articulado. Nós que somos da área de letras, então a gente tem uma teoria e uma prática, a gente tem 400 horas de estágio, a gente tem 200 horas de atividades complementares. Então é a hora também que o INEP vai tentar entender como é que você pensa o seu curso, como você compreendeu o seu curso, né? E se ele realmente foi suficiente para você. Entenda que eu não estou... Você vai colocar o que é real, tá? Só que cuidado para não negligenciar, porque isso aqui é algo relevante para ti, para você, inclusive, mostrar o que realmente foi feito, o que não foi feito, dentro da razoabilidade e da realidade, né? Do fato, né? Ok? Então, isso aqui seria o primeiro ponto. Esse questionário é bem importante, ele é muito grande, tá? Ele tem, ó, aqui você está vendo 68 itens aqui, ó, contando lá em cima, aquela parte também lá. Por exemplo, a instituição dispôs de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam às necessidades dos seus usuários, então você vai se marcar real. Você acha que realmente não atenderam, você vai marcar no 1, mas você sempre olhando aqui, analisando como foi oferecidas as condições, ok? Então, esse aqui eu estou mostrando porque eu acredito aqui, eu suspeito, na verdade é uma suspeita, que esse questionário socioeconômico ele tem uma implicação muito forte na nota global, porque depois, quando você é aluno acadêmico, né, você recebe os insumos do ENAD. Ele vai para a tua casa, na sua pasta individual, os dados, né, dos insumos. Então, você vai ver notas relacionadas, pesos relacionados ao questionário socioeconômico, e pesos que afetam, não você, mas pesos que afetam a instituição lá na nota do curso, no CPC. Né, nesse índice de curso e depois no índice institucional. Que é coisas que... institucionais, né, para a gente poder entender, ok? Esse questionário é legal demais. Agora, tem um questionário que eu acho muito legal, que aqui em 2017, não sei se vai se repetir esse ano, como vai ser feito, que é um questionário para quem é da licenciatura. E que ele é obrigatório preenchimento também. Então, esse aqui é para estudantes da licenciatura. E eu acho que a gente tem que tomar uma advertência aqui, tomar uma advertência mesmo, a gente deve ser advertido, que quando a gente pensa em letras, nós estamos pensando, ainda mais letras licenciatura,
inglês, português, que eu vou pegar exemplo de inglês e português, a gente está focando na docência. Então, é crucial que você tenha algum conhecimento de docência no decorrer do seu curso, dos 80% a mais do curso que você fez para estar incluído no ENAD, você vai ter que ter conhecimentos de aspectos docentes, absorver do estágio, absorver dos seus professores de áreas específicas, absorver dos professores da área pedagógica, tá? E esse questionário aqui é legal, ó, ele pergunta como você pretende exercer o magistério após o término do curso, né? Então, qual a principal razão para você ter escolhido a licenciatura? Então, é claro que esse questionário não tem peso de nota, né, avaliativo, mas ele é um questionário legal, porque a gente ele já induz mais ou menos um insumo depois final para que você possa, o seu curso, de certo modo, ele está sendo avaliado em todos os aspectos, né? Então, você tem lá, ó, você já tem experiência profissional no magistério, qual forma de contrato, ó, então ele é bem completinho, né? Então, aqui, educação infantil, educação fundamental, tudo mais, ok? Só para a gente poder entender os dois questionários socioeconômicos aqui, adjacentes à prova do ENAD, ok? Agora vamos direto para a prova, né? Para a gente não ficar aqui, para a gente ir direto ao ponto, vamos direto para a prova e eu tenho umas dicas para dar para vocês. Quando a gente pega a prova, eu vou pegar a prova direto aqui de vocês, para dar de resposta aqui, ó. Tá todo mundo vendo aí a provinha? Me fala, Vera. Sim, Romulo, tá dando para ver, sim. Eu ainda tenho que aprender a projetar e aparecer. O menino me ensinou, mas eu esqueci. Se você colocar em módulo de exibição, Romulo, aí você vê. Ah, tá, mas eu não vou colocar agora, não, vai que dá errado, né? Não, aqui embaixo aqui, ó, você clica nesse íconezinho embaixo, como no slide, ele abre todo na sua tela. Ah, e tá onde esse ícone? Aqui, Mas o seu não é slide, né? O seu tá aberto na. o meu tá no PDF. Não é slide, Uhum. Tá mais então boa. vai assim Então, mesmo. é no exibição, então, né? Tá. Quando é slide. Pessoal, então, quem for fazer a prova do ENAD vai se deparar com essa provinha aqui, coisa mais linda do mundo. Você vai se reportar ao Enem, né? Enem, ENAD. Tem uma diferença aí de uma oclusiva dental, lembra da fonética? O que é uma sílaba oclusiva, uma consoante oclusiva dental, ou bilabial, ENAD, D, né? Tem um Dzinho no meio. E aí a gente tem aqui, ó, eu peguei a prova de letras português e inglês, eu tenho umas coisas legais para falar para vocês dessa prova. A primeira coisa é que a formação geral é cobrada no modo discursivo e no modo objetivo. Como vocês podem ver aqui, ó. Então, são dois textos bem humildes, pessoal. Eu vou ser sincero com vocês, nem se compara à redação do Enem. É dois textinhos, assim, pequenos, tá? Não são textos miraculosos, não. São dois textos pequenos, tanto o D1 e D2, vale 40% do componente, só que esse componente vale só 25% do total global, né? Da nota global aqui das 40 questões. E aí, como ele é geral, como ele é de formação geral, ele cai até estatística, matemática, percepção de gráfico. Então, as duas questões discursivas e a questão objetiva de 1 a 8 são percepções de conhecimentos gerais, é uma prova do Enem. Com a única diferença que a prova do Enem, ela não tem uma coisa que é interessante, isso aqui, ó. Antes de mostrar a questão discursiva, eu quero mostrar uma coisa para vocês. A questão do Enem é assim, ó. Considerando o texto e as informações apresentadas no gráfico, assinale a opção correta. O distrator e o gabarito, o que é o distrator? O distrator é esse enunciado aqui, essa linha aqui, ó. O distrator daqui, da prova do ENAD, ele tem nesse modelo de afirmação, de informação, e tem nesse modelo que é o mais top do mundo, ó. Esse aqui, ó. É correto que se afirme só no 3, no 1 e no 2. É o pendular. É o chamado pendular, tá? Então, o que acontece? Eu tenho uma informação aqui, eu tenho o texto base, e aí eu tenho aqui, ó, considerando as informações apresentadas no texto, você vai, ler o texto, memorizar, vai interpretar ele, avalie as afirmações a seguir. Ele vai colocar 3 afirmações, 1, 2, 3. Então, o gabarito, ele é
esse de exclusão. São distratores pendulares. O distrator, ele é feito aqui, ó, você elimina a alternativa aqui. Só a 1 está certa, a 3 está certa, tal. Isso aqui para o Enem não pode. Né? Por que no Enem não faz desse jeito? Porque há uma tendência de você desviar o foco do aluno do ensino médio, e aqui, no caso, há uma tendência a acreditar que o aluno do ensino superior, pelo amor de Deus, vai conseguir responder isso aqui. Né? Agora, no caso, o aluno do ensino médio, ele não vai. A ideia do Enem não é que a prova do Enem é mais fácil, tá? Eu acho que a prova do Enem é mais difícil. As questões iniciais da prova do ENAD é fácil. São fáceis, tá? Porque tem aqui, ó, por exemplo, ó, leitura de gráfico, ó, né? Então, você tem aqui questão 1, ó, é leitura de gráfico, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos as gerais, né? A de cunho geral. Outro também, relatório das Nações Unidas, também com 3 afirmações. Aí tem uma aqui de tarifação de energia elétrica, aí ele mostra uma tabela, e aí você vai fazer aí uma interpretação das afirmações que são feitas aqui, tudo a nível de compreensão também, tá? Aí tem aqui uma tirinha. Detalhe, tá? Essas questões de conhecimento geral aqui, elas são as mesmas, tanto para português, inglês, português, só inglês, tá? Então, o conhecimento geral cobrado é sempre as mesmas questões. Não fiquem preocupados com esse conhecimento geral, porque vocês tiram de letra, não é possível. É só saber ler, interpretar, é tranquilo, tá? Questão 5, aqui fala sobre hidrogel, por exemplo. Estou falando da prova 2017, tá? Essa aqui você já vê que é mais padrão Enem, mais padrão de distrator comum, né? A partir das informações apresentadas, assinale a opção correta. De certo modo, ligado, o distrator comum é até mais fácil um pouco. Aí tem a questão 6, 7 e a 8. Tem aqui um infográfico, um gráfico dinâmico, você vai interpretar e beleza. Acabou isso, você vai para o componente específico. Mas antes de eu pular para o componente específico, eu queria comentar com vocês um pouquinho a respeito das discursivas do geral. Então, vamos voltar aqui, porque nós temos 2 discursivas aqui na formação geral. Vocês que têm contato com a prova do Enem, ou que já viram a prova do Enem, sabem que as questões discursivas do INEP, elas são estimuladas por um tema, por 2 textos ou 3 motivadores, e a partir dos textos motivadores, você vai ter que escrever o seu texto. Então, a gente vai ver aqui, ó, que nós temos a questão discursiva 1, ela tem aqui, ó, 2 textos motivadores. Então, você tem o texto 1 e o texto 2 motivador. O tema foi a sífilis, a incidência de sífilis. Essa questão aqui é a mesma questão para português e inglês, português, como eu já disse. E aí você tem 2 textos motivadores que vão te dar uma base legal. Fiquem espertos aí, porque eles ajudam muito você. Se fosse o Enem, eu não falaria isso, porque no Enem a gente tem uma competência que determina que é chamado repertório legitimado, que não é adequado você copiar muitos textos motivadores, mas aqui no ENAD dá para você tergiversar um pouco, dá para você resolver um pouquinho na hora da questão lá, tá? E aqui as linhas que você vai escrever. Foram 3 textos motivadores, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, teve esse de cima, esse texto 2, e a gente teve um texto 3, ok? Motivador. Tá? E aí, claro, não vou ler, né, pessoal, porque a gente não precisa. E aí ele diz, a partir das informações apresentadas, redija um texto acerca do tema. Ok, ele vai fazer um texto. Professor, que texto que é esse? É dissertativo, argumentativo, descritivo? Lá no Enem, todo mundo sabe que é um texto argumentativo dissertativo. E aqui, na prova do ENAD? Se você for beber lá na fonte do ENAD, que é lá na portaria, ele fala que o texto ele tem que ser argumentativo, ele pode ser descritivo, mas ele tem que ter opinião e argumento. Então, ele teria que ser um texto dissertativo e argumentativo. Mas isso não é muito trabalhado do ponto de vista assim, eu tenho que fazer uma redação. Se você parar para pensar o tamanho do próprio texto, se a gente pegar aqui as 15 linhas, né, elas estão um pouco aquém de um tamanho normal de redação, mas tudo bem, ele fica um texto menor. E aí ele diz, o que você tem que abordar? Você leu lá os textos motivadores, 3 textos motivadores, textos gatilhos, que a gente chama,
E aí você tem que abordar essas duas coisas aqui. Essa primeira aqui é o tema que ele quer que você aborde, e essa segunda aqui é fixa, tá? Sempre vai ter duas ações, ou ações que você vai ter que implementar para resolver esse problema. Isso tem no Enem também, que é o chamado intervenção, né? Proposta de intervenção. Aqui tem também, então, o que você vai fazer? Você vai propor alguma coisa, não é só dizer, a mulher, ela é vulnerável em questão da DST, porque ela não negocia o uso da camisinha, ou porque ela se sente coagida e tal. Mas aí você vai dar duas propostas de ações voltadas para o público masculino, ó, a serem adotadas no âmbito das políticas públicas de saúde e educação para reduzir o problema. Aí é claro, gente, que a gente sempre joga para educação, capacitação, campanha, treinamento, conscientização, né, de institutos, de órgãos públicos que construam material. Vocês já estão mais ou menos entendendo o que vocês têm que fazer. Vou mostrar lá na resposta padrão que eu tenho lá. E aí você vai redigir o texto aqui. Bonitinho, deixa parágrafo. Pessoal, vocês sabem que a primeira impressão é a que fica. Quando você vai corrigir um texto, o texto, quando ele está bem organizadinho, você deixa o recuo do parágrafo, você respeita o que é um parágrafo, né? Se organiza o seu texto em forma de parágrafo, coloca a sua ideia no parágrafo, não repita, não faça parágrafos com a mesma ideia, porque o parágrafo, na verdade, ele é uma ideia. O que é o ponto final? O ponto final é quando acabou a ideia, você vai abrir o outro parágrafo para outra ideia. Então, é muito importante levar isso em conta, tá? E aí você vai fazer aqui o seu texto, e aí, pessoal, dá para a gente projetar aqui como eles querem, como eles vão exigir isso de você, que é o padrão resposta. Então, o que eles querem que você faça? Então, vamos lá dar uma olhadinha para a gente entender o que eles vão querer que você faça. Então, está aqui o padrão de resposta. Muito bom olhar o padrão de resposta para vocês entenderem que elementos que eles querem que vocês façam nesse texto. Tá? Sabendo que esse texto você tem que respeitar uma gramática adequada, mas, bem, vocês estão terminando letras, não é possível escrever errado, é praticamente impossível isso, né? São professores de língua portuguesa ou língua inglesa, então sabem como construir um parágrafo bonitinho. Eu sempre digo para todo mundo que eu falo aí, para os alunos do ensino médio, para todo mundo, que se você fizer um texto focado, você quase não erra. Né? A pessoa só erra quando ela registra o desvio e a forma como ela fala, a informalidade. Mas se a pessoa se propõe a escrever, raramente ela vai fazer estruturas tão erradas assim. Claro, um errinho ou outro, né? Isso é normal. Então, olha o padrão de resposta da parte da sífilis, lá, aquela primeira questão. Em seu texto, o estudante deve abordar os seguintes aspectos. Então, ele coloca cada parágrafo aqui, ó, é um aspecto, ó. Esse aqui, a proporção crescente de casos dos novos de sífilis, né, entre o universo feminino, a vulnerabilidade desse grupo em relação a diversos fatores, como padrão de comportamento, a hierarquia de poder que se encontra nas relações familiares e sexuais, que o homem tem, aspectos culturais e morais que afetam as atitudes de homens e mulheres, né? Que mais? Aí, gente, então você vê que ele colocou esse padrão de resposta aqui. Vocês devem estar meio preocupados aí. Fala, professor, mas se eu escrever uma coisa que não está no padrão de resposta, o que vai acontecer comigo? Eu vou tirar nota baixa? Bem, o padrão de resposta é o mínimo que eles gostariam que vocês tocassem. Até porque vocês não podem esquecer que tem um tema. Então, o tema é esse, ó, vulnerabilidade das mulheres às DSTs e o papel social do homem em relação à prevenção dessas doenças. Então, algum desses aspectos você vai acabar tocando. Então, quando você pensa em papel social do homem em relação à prevenção dessas doenças, você lembra a relação de poder, você lembra de família, você lembra da questão da relação da mulher com isso, da vulnerabilidade. Então, você consegue encaixar aqui dentro desse padrão. Não precisa ser exatamente igual o que está aqui, óbvio que não é assim. Mas é assim, é um campo semântico e que você atira para acertar ali, pelo menos, você tem um corpo para, né, um alvo para mirar. Então, nem que você acerte nas partes periféricas, mas você consegue tocar naquele padrão ali, no que mais ou menos no campo semântico que ele está querendo que você trabalhe. Campo semântico não, campo de conteúdo mesmo, né? Descritivo. E o que dá para vocês pensarem aqui são as ações. Lembra que tem uma segunda parte lá que são as ações? Que tipo de proposta que você faz? E aqui no padrão de resposta eles também dão, ó.
Ó, ações de atenção primária voltadas à prevenção, que incentive que o público masculino faça exames, programas de incentivo e atendimento ao público masculino, no contato dos exames de pré-natal, programas especializados voltados para atender o público masculino no serviço de atenção primária, e aí vai as propostas aqui, ó, são muitas. 8. Políticas públicas para a promoção de qualidade de vida, campanhas educativas. Ah, isso aqui é bom, hein? Eu adoro campanha educativa. Você já coloca a campanha educativa e já resolve muita coisa, tá? Projetos educacionais também, inserir isso na escola. Você vai ter que ser hábil ali na hora de criar 2. Você tem que criar 2 propostas. Você vai conseguir fazer, com certeza. Tá beleza? Então, mais ou menos é essa a ideia aqui da composição desse texto. Lembrando que uma coisa que não pode ser esquecida, que a gente está na parte da formação geral. Essas 2 questões discursivas são formação geral. Elas não são realmente específicas da área que vocês estudaram. Então, aqui você está discutindo ainda de modo geral. Professor, e como é que fica, então? Mostra para mim aí as questões discursivas ligadas ao meu conhecimento específico. Opa, é agora, vamos ver então. Vou pegar logo direto no padrão resposta, que a gente já pega a questão e pega tudo. Pega o pacote completo. Combo. Sanduíche, coca e, sei lá, se tubaína, quem toma, e batata frita. Então, vem tudo. Letras, português, inglês, licenciatura. Eu peguei aqui essa questão discursiva, formação específica de português e inglês. Então, a gente tem uma charge em inglês, né? Aí ele tem aqui as referências. E aí ele está dizendo aqui para você escrever um texto em inglês, né? Considerando essa situação que está apresentada aqui no cartoon. Que é o quê? Você vai mencionar aqui, né? Meu inglês é péssimo, gente. Estou fazendo aqui um tautológico, tá? O inglês tautológico, aquele que você, né? A Vera depois tem que pedir para a Vera me dar umas aulas de inglês aí para a gente poder dar uma melhorada. Aqui. Estamos aqui, Ron. Opa, vamos embora combinar. Já tem. Aí, o que acontece? Aqui, ela está questionando a questão dos benefícios de usar as novas tecnologias na sala de aula. Ela está com o celular na mão, um tablet, né? Gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu achei que o tablet ia bombar. Não bombou, né? Vocês já repararam? Acho que o celular substituiu o tablet, né? É muito estranho. O tablet era para ter bombado e não bombou. Porque é melhor o Note, né? Você tem que carregar um trem quadrado... Melhor deve carregar o celular ou o Note logo de uma vez. Né? E aí ele quer que descreva problemas ou situações aqui que a professora vai encontrar em relação ao uso dessas ferramentas, dessas tecnologias e sugerir, né, aplicações pedagógicas usando a tecnologia. Está aqui em inglês, já vai querer que o aluno do Letras em Inglês já faça. E aí ele traz aqui, ó, em seu texto, o estudante, qual que é o padrão de resposta que ele quer? Né? Agora, gente, um detalhe aqui importante. Eu li a prova do ENAD das 3, todinho. Português, inglês, inglês. Eu posso falar uma coisa. É toda focada na prática de sala de aula. Ela não é uma... Se vocês estão pensando que vai ser uma prova do ENAD, lá buscando a linguística estrutural, a semântica, a semiótica, a gramática, não. Então, isso a gente já pouparia tempo aqui. Eu acho que a gente poderia até encerrar a nossa live com essa informação. A prova do ENAD, ela vai focar nas situações práticas de sala de aula. Várias situações práticas. Então, eu vou mostrar um pouquinho lá, rapidinho, só para vocês darem uma olhadinha. Então, questões metodológicas, questões didáticas, questões de teorias da aprendizagem, cita lá Jean Piaget, cita outros, como trabalhar com texto, eu tenho poema, como é que eu trabalho com esse poema? Como é que eu faço um texto para a criança ter mais interesse? É desse jeito. Se vocês forem com... eu penso que a formação do ENAD, eu não sei se vai ser assim. É sempre uma roleta, né? Mas se seguir essa tendência, a prova do ENAD é uma prova que você vai trabalhar ela do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista docente. Então, não vai ter uma análise de um poema usando estruturalismo, né? Ou a linguística cognitiva, né? Ou a gramática normativa do Saccone, do Celso Cunha. Não vai ter isso. Né? Estou falando pela prova. Eu não sei como vai ser a tendência dessa prova. Tá?
Até porque essa prova foi feita, ela é aplicada em 2017, mas ela tem uma tendênciazinha da prova ainda alinhada um pouco com a política que nós tínhamos então. Com essa mudança política de governo, a gente tem mudança também nas estratégias da prova. Mas acredito que com a BNCC aí, dificilmente vai sair dessa questão da parte prática, tá bom? Então, vamos dar uma olhada nesse padrão de resposta aqui, ó. Em seu texto, o estudante deve apresentar duas entre as seguintes possíveis vantagens com as tecnologias. O uso das tecnologias. Seria maior facilidade de acesso às informações, maior facilidade de acesso a materiais autênticos em língua estrangeira, promover a motivação dos alunos por meio da utilização de diferentes recursos que já fazem parte, maior interação e comunicação entre os alunos, interação com outros falantes da língua estrangeira, e aí vai, eu não vou, né, eu só estou explicando com mais estrutura, né, não, a questão já foi, essa aqui já foi, já não vai mais pontuar para a gente, tá bom? Então, olha que interessante, então, aqui tem língua estrangeira, aqui tem proposta de trabalho em sala de aula, novas tecnologias, tá? E o padrão de resposta, ele vai buscar isso, tá? Ele vai buscar como esse professor, ele está pensando as novas tecnologias. Então, ele dá aqui esse padrão de resposta aqui, bem amplo, pode ver que ele é bem maior lá do que a discursiva geral. Você vê só o tanto de itens aqui, ó, muito mais, para você não... Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 itens só de o que ele chama aqui de possíveis vantagens do uso de tecnologias. Só que como a gente sabe que não é só vantagem, que lá no enunciado do texto ele está pedindo também problemas, aparece aqui, ó, problemas e soluções. Ó. Além das vantagens, o estudante deve descrever um dos seguintes problemas que o professor de línguas pode enfrentar no uso de ferramentas tecnológicas. Aqui está o que eles acreditam ser problemas adequados para você colocar no que a gente chama da zona alvo, tá? Então, aqui, problema, falta de formação inicial continuada, falta de conhecimento de tecnologias digitais por parte do professor, sempre usa isso, gente. A gente nunca domina essas ferramentas todas, tá? Isso é um escudo que a gente tem, né? A gente mesmo sempre... Às vezes a gente até domina e fala que não domina, já percebeu? Daqui é uma crítica um pouquinho, né? Ah, eu não domino esse negócio, não. Né? A gente, de certo modo, quando a gente cria um grupo de WhatsApp da sala, a gente está conectando com mais alta tecnologia educacional que existe no mundo, que é em tempo real você poder conversar. E o WhatsApp ele tem uma vantagem sensacional. Você pode falar depois com a pessoa. Eu sempre digo que o WhatsApp, esse negócio de ligar é chato, porque a pessoa liga naquele horário que você não quer. E quando você usa o WhatsApp, ele grava um áudio, então você cria um conteúdo ali, que o cara pode ler depois, o cara pode ler no tempo dele, né? Então é legal isso aí. O WhatsApp é uma forma de conversar assincronamente, né? Ela é assíncrona, ela não é síncrona, como é a ligação de antigamente, né? Beleza. E aí acho que é por isso que as pessoas falam mais pelas redes sociais, né? Elas mentem ou elas falam que elas não podem falar. Esses dias eu vi uma pessoa postando lá assim: ah, tem gente me devendo andando de carro novo. Eu achei muito legal isso aí, achei bem interessante a cobrança difusa, a erga omnes, que como diz no direito, é cobrança para todo mundo, né? Então, beleza. Aqui tem vários problemas, eu não vou abordar isso aqui, só para vocês saberem que tem. Então, volta aquela pergunta, quem está aí do outro lado aí da telinha pensando, professor, e eu vou acertar esse problema que eles colocaram aqui, tem vários problemas aqui. Esses problemas são problemas de categoria, tá? Então, você vai acertar, é um alvo que tem várias zonas de acerto, do que vale mais. Então, você pode pegar, tocar por exemplo, aqui, ó, resistência por parte de professores e alunos para o uso de determinadas tecnologias. Existe, né? Existe resistência por parte de professores. A gente viveu o ensino remoto no telecurso segundo grau, no Mobral, né? A gente viveu, o Mobral era alfabetização por rádio, né? Olha que interessante, a gente, né, tem que resgatar isso aí, né? Quantas pessoas foram alfabetizadas por rádio, pelo Mobral, né?
ir pelo Telecurso 2000. Eu trabalhei no Telecurso 2000, numa cidadezinha chamada Primavera de Rondônia. Trabalhei lá, tinha a salinha do Telecurso 2000, era muito massa. Só para a gente entender. Beleza? E agora, pessoal, vamos ver outra questão discursiva. Essa questão discursiva é muito legal e tem a ver com o que eu estou falando com vocês de ser professor. O Enad quer saber, você é professor? Ah, mas eu não quero ser professor, eu quero ser poeta. Beleza, mas então você vai ser um poeta professor. Ah, mas eu não quero ser, eu quero ser um semioticista, eu quero fazer análise semiótica. Beleza, vai ter que ser um semioticista professor. Né? Nossa, professor, mas é assim. Mas não é que é assim, gente, é a formação que a gente tem, é essa. Né? A gente está na licenciatura. Agora, se for bacharelado, aí tudo bem, eu não vou discutir, né? Eu sei que tem o bacharelado também na universidade, e é uma outra perspectiva, a gente vai ter a perspectiva de tradutor. Então, só para... Quando acabar aqui, eu quero fazer um comentário como é que as grandes faculdades sobrevivem no meio dessa questão de curso. Vou comentar uma experiência que eu vi lá na USP ano passado, que eu fui apresentar um trabalho lá. Então, a gente tem aqui, ó, questão discursiva 4, né? É legal a proposta dessa questão, gente, ela é muito legal, ó. Porque essa proposta dessa questão aqui, ela vai tratar disto aqui, ó. Para que realmente prenda a atenção da criança, uma história deve entretê-la e despertar sua curiosidade. Porém, para enriquecer sua vida, deve estimular sua imaginação, ajudá-la a desenvolver seu intelecto e tornar claras suas emoções. Estar harmonizada com suas ansiedades e aspirações. Parará, vai falando sobre isso. Vocês já viram qual que é a tônica da coisa, né? Olha o que ele quer. Considerando o excerto e as possibilidades de trabalho em sala de aula com histórias voltadas para crianças e adolescentes, escolha uma obra de literatura infanto-juvenil brasileira que, na sua opinião, deveria constar no currículo escolar de educação básica e redija um texto em português sobre a obra. Em seu texto, justifique sua escolha e relacione a obra a 2 dos elementos apontados no excerto como característicos de uma boa história. Olha que sensacional, gente. Vocês vão ter que lembrar uma obra. Essa obra, ela tem que pegar um desses elementos aqui, ó, tem que estimular a imaginação, despertar a curiosidade, né? E você ainda justificar por que escolheu essa obra e por que ela deveria constar no currículo escolar da educação básica. Então, sensacional isso aqui, muita prática. Aí você vai ter que bater na cabeça literatura infanto-juvenil, né? E relembrar como foi a sua disciplina de literatura infanto. E aí a gente vai ter aqui o texto, que é bem legal, a padrão de resposta, e vai dizer o seguinte: em seu texto, o estudante deve citar e apresentar uma obra que seja o texto de literatura infanto-juvenil brasileira. O estudante deve justificar sua escolha e relacionar a obra a 2 dentre os seguintes elementos apontados lá em cima. Então, quais são os elementos? Prender a atenção, entretê-la, despertar sua curiosidade, enriquecer sua vida, estimular a imaginação. 2 desse aqui, que você precisa linkar. Ou entretê-la, né? Isso está escrito lá, lembra? Se vocês, né? Está escrito aqui em cima. Então, não tem problema. Não é criação. Está aqui, ó. Está no texto de sustentação, né? E aí, então, que situação a gente vai fazer esse texto, tá? E tem mais aqui, ó. Cadê? Não, aqui ele vai colocar, ele fecha nesse padrão de resposta aqui mesmo. Ah, que bom, achei que tinha mais um complemento. Beleza. E aí, pessoal, vamos para a terceira questão, para a próxima questão discursiva. E é uma questão discursiva também muito ligada a professor, tá? Ligada à docência. Muito mesmo. Cadê? Ô, Jesus. Peraí. E estava querendo ir embora. Olha aqui, ó. Professores de uma escola preocupados com as dificuldades vivenciadas pelos alunos no processo de aprendizagem, decidiram investigar quais seriam as melhores estratégias para um aprendizado significativo, iniciaram suas pesquisas a partir da legislação educacional, incluídas as orientações curriculares. Olha o que tem por trás disso. Ele já colocou você aí, candidato ao ENAD, numa situação onde você já tem que perceber de onde se originam os problemas da educação, pesquisar entre os alunos, pegar a legislação educacional, pegar as orientações curriculares para o ensino médio, que no caso agora seriam as BNCCs,
segundo o qual o planejamento, a execução, parará, o uso da língua e a compreensão de textos literários estariam atrelados a esses fatores, segundo a pesquisa. As professoras abordaram aspectos da língua, da literatura e das artes, observando pontos referentes à diversidade, ao culto e ao popular, relacionando a língua padrão, a língua coloquial, os textos verbais e os não verbais, e o que os conduziu à formação continuada e aprofundamento de conceitos de língua portuguesa. Vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Se você der um contra-F na prova do ENAD, vocês vão encontrar demais isso aqui, ó. Formação continuada. Não deu certo meu negócio aqui, não. Esse aqui, ó. Formação continuada. Isso aqui aparece direto, né, na prova do ENAD. Eu vi 6 vezes a palavra formação continuada. Então, não sei se vai se repetir, entendeu? Prova é assim, é uma aposta, né, nos dados, né? É claro que os dados têm 6 números. A gente sabe que é de 1 a 6, né? Mas a gente não sabe qual que vai virar. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que começar. E aí, na primeira aula, distribuir o questionário a fim de investigar os níveis de leitura, de compreensão. Na sequência, avaliar o material didático utilizado, depois apresentar e discutir o texto de gêneros diferentes, e, finalmente, partir para a produção textual coletiva, cujo resultado foi submetido à interpretação semiótica. Olha eu aqui, ó. Essa semiótica está crescendo, viu, gente? Está até na prova do ENAD, na BNCC, é altamente citada a semiótica, vai decolar, agora vai, tá? Eu brinco sempre que agora ela vai. E aí, pessoal, quando você vê interpretação semiótica aqui, eu vou dar uma dica, tá? Dica de semioticista. Quando ele fala interpretação semiótica, é a interpretação completa, é onde interage a parte fonética, interage a parte de visual, a parte do conteúdo semântico, a parte... Todo o conjunto semiótico são as várias linguagens que estão envolvidas ali, né? O verbal, não verbal, e o visual, os códigos, né, da arte visual, os códigos da arte verbal e tudo mais. O aluno tem que saber fazer essa leitura aí. Bem, considerando o relato de experiência apresentado e o compromisso do professor pesquisador, faça o que se pede. Discorra sobre a construção identitária do professor pesquisador, apontando suas características que o identifique como produtor de conhecimento. Olha só, aqui surgiu um ponto muito interessante que, de repente, pode cair na próxima prova do ENAD. Essa coisa de você vincular a sua construção enquanto professor, enquanto pesquisador, ainda mais na universidade pública, né? Que tem o tripé do ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente tem PIBIC, tem, né, iniciação científica e tal. Então, você precisa desse aluno aí, essa construção do professor pesquisador. O que você pesquisa para melhorar a tua prática em sala, né? E destaque 2 práticas investigativas mencionadas no texto, explicando como elas podem contribuir efetivamente para o processo de ensino-aprendizagem de línguas. Gente, que questão, hein? Já era a prova do ENAD todinha, né? Já era praticamente o TCC. Hoje o cara já fazia monografia em cima dessa questão aqui. Realmente, essa questão, ela veio bem completinha. Ela é pensão completa, café, almoço e janta. Então, vamos dar uma olhada aqui. Em sua resposta, o estudante deve discorrer sobre a construção identitária do professor pesquisador. Aqui ele vai indicar o professor pesquisador é aquele que, além de atuar em sala de aula como mediador na construção, busca construir entendimento sobre sua prática escolar cotidiana, exercendo posturas de pesquisa mais tradicionais a fim de levantar dados. É aquilo que eu acabei de comentar. O professor pesquisador é aquele que tem as estratégias de pesquisa, mas, ao mesmo tempo, ele alimenta sua prática com a tarefas de pesquisa. Hoje, a gente tem muita pesquisação, né, os processos didáticos, pedagógicos, de cases, aquela coisa toda que dá para trabalhar, tá? E você deve também, na sua resposta, citar 2 características do professor pesquisador como produtor de conhecimento, dentre as seguintes possibilidades. Então, ele vai ter que ter autonomia para decidir abordagens mais adequadas, socializar o seu conhecimento, assumir posturas reflexivas e críticas, interrogar-se sobre os referenciais teóricos que lhe possibilitem melhor compreender o ensino, essa coisa, produzir meio de transformações no seu pensamento. Bem, gente, em suma, nós temos então aqui, ó, no resumo da ópera total, tá? Nós temos 2 questões discursivas, deixa eu só pegar aqui a prova aqui. Nós temos, ó, nós temos
duas questões discursivas de informação geral, uma que caiu a questão da sífilis e a outra, se eu não me engano, não lembro, deixa eu lembrar qual que é a outra. Geral, aqui de saúde também. É de saúde. Ah, não. A pessoa trans. A questão do transexual. Tá? É excelente essa questão, pessoal. Muito boa. Porque nessa questão, ele trabalha com a questão do nome. Muito boa a questão, essa questão discursiva. Ela vai abordar justamente, ela pega fragmentos da poesia, ela pega a questão de identidade, tá? Ela pega situações reais, e no padrão de resposta, e ela diz, com base nessas falas, discorra sobre a importância do nome para as pessoas transgêneras. E, neste contexto, propõe uma medida no âmbito das políticas públicas para facilitar o acesso dessas pessoas à cidadania. Excelente essa questão. Porque, inclusive, essa questão ela vem ali na tônica jurídica da questão do nome, de colocar o nome, de readequar o seu nome de acordo com o seu gênero, como você se encara, né? Então, o estudante deve mencionar que o nome materializado dos documentos oficiais de identificação, quando não condiz com a identidade de gênero, pode gerar diversos problemas relacionados ao acesso das pessoas à cidadania, tais como acesso à saúde, porque de repente o nome que está ali não é aquele nome que você está nos seus documentos oficiais, educação, direito ao voto, inserção do mundo do trabalho. E aí ele pede políticas públicas, Então, que políticas públicas você poderia sugerir? Facilitar a mudança dos documentos, elaboração de leis. Vocês têm que ser criativos, pessoal. Quem for fazer NAD aí lá na hora, já se projeta mais ou menos que situação que você vai colocar, tá? Então, é bem legal você estar sempre focado nisso aí. Vocês já perceberam que sempre você tem que sugerir, ver problemas e tal. Nessas questões gerais, sempre acontece isso. Bacana? Bem, então, vamos voltar para cá. Nós temos duas questões discursivas de conhecimento geral, que caiu uma sobre a questão dos trans e uma questão da sífilis, e três componentes discursivas que não dá aqui para negar que são essencialmente conectadas com a prática docente. Então, assim, a gente está vendo aí, gritando o que a gente tem que estudar, né? Gritando o que a gente tem que estudar. Então, basicamente, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aqui, porque senão o nosso tempo também já está se esgotando, se exaurindo, se esvaindo. Então, como ele está se esvaindo, a gente tem que já aproveitar o último suspiro de vida, né? Então, peraí. Tem uma coisa interessante aqui a respeito dessas questões, eu vou pular aqui, tem algumas, questões, por exemplo, essa questão aqui trabalha com conteúdo, foco narrativo, coerência e coesão. Tá vendo? Eu vou trabalhar só, eu vou dizer os conteúdos, tá? Não vou dizer como as questões são feitas. Aqui de língua estrangeira eu vou deixar que a Vera domina, eu sei que ela trabalha, por exemplo, principalmente com listeners, né? Com interpretação, com a leitura, tá? Quer ver o que mais? Línguas naturais, conteúdo, tá? Conteúdo aqui fala de língua natural, mas também bem en passant, nada muito profundo, tá? Então, ele vai dar aqui, 4 proposições para você marcar aqui, naquele sistema pendular. Aí, nós temos aqui questão charge em língua estrangeira, em língua inglesa. Que mais? Aqui, a gente tem preconceito linguístico, Marcos Weinel aqui. Então, coisa geral também, questão da língua, questão de uma visão meio política da língua aqui também tranquila, que vocês responderiam fácil. Esse aqui, questão de literatura leve, ele pegou um poema, tá? Pegou um poema aqui, da Cecília Meirelles, e pegou um texto em prosa da Clarice, e aí ele tem um texto de sustentação, um dos primeiros momentos na construção de proposta pedagógica para o ensino. Olha aqui, gente, o que é o negócio, Estão vendo aqui, o que eu estou dizendo? Então, ele não vai querer saber a arte poética só, ele quer saber como essa arte poética pode ser pensada em sala de aula.
como proposta pedagógica para o ensino de leitura de textos literários. Então, quer dizer, não é só você saber ler o texto literário, é você saber ler o texto literário e explicar que você sabe como você trabalharia isso em sala, né? Então, beleza. Olha aqui, ó, o fato de treinar professores em cursos intensivos, tá vendo? Ó, questão pedagógica, questão docente, a 17. Fala das TICs, ó. Olha que legal aqui, ó. Eita, essa prova 2017 ela é precursora, hein? Com referências, ideias de fragmento, novas tecnologias de informação, as TICs, ó. Já tá prevendo aqui, né? O que mais? Aí um texto em inglês, que também é tranquilo, que ele pega o conteúdo que está aqui, mas é mais o seu listening também, mais a sua leitura e interpretação. Aqui, ó, olha 19. Poder trabalhar aulas de redação no ensino médio. Olha como que é, pessoal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Considerando o excerto, eles gostam dessa palavra excerto, viu, gente? Já vi ela 3 vezes, né? Quanto à produção escrita dos estudantes de aulas de redação, avalie as informações seguintes. Então, ele vai perguntar o que você pensa a respeito dessa produção de redação dentro da sala de aula. É isso? O que mais? Só para vocês entenderem a tônica. Ó, aqui ele pega um conto, um fragmento do Filhos da Pátria, assim, meio que buscando a língua normal, uma espécie de não do dialeto, mas da linguagem popular, né, da periferia. Ele pega um texto do Racionais, e aí ele trabalha o diálogo entre música e literatura, ó, né? Aí, isso aqui é legal, de conteúdo, questão de língua inglesa estrangeira. A 23, olha aqui, pessoal. Vocês estão vendo como é que a gente espera-se que o professor seja um agente reflexivo e decisório na sua atuação docente. Aí ele diz, a formação continuada, lembra que eu falei para vocês? Formação continuada sempre está caindo não, está despencando. Nesta prova, veja bem, eu não sei o que vai cair na próxima prova, mas a gente tem uma tendência, né? Uma tendência, não quer dizer que seja... É um disclaimer que eu estou falando aqui. O que mais? Só para vocês entenderem. Aí aqui uma questão de literatura norte-americana, tranquilo. A questão 25 também de língua estrangeira, que você mas também não tem dificuldade teórica, né? Ela tem lá as competências que vocês estudam no curso. Aí aqui, cultura escrita, herança cultural, aqui é conteúdo, tranquilo, 26. Deixa eu ver o que mais aqui. 27, pega João Cabral e pega esse francês aqui. Beleza, conteúdo. Aqui também, ó, essa 28 é interessante, ó. Essa 28, ela não é na tônica do professor, ela é interessante. Ela discute Macunaíma, relacionando com como que o Mário de Andrade fez uso das narrativas de um autor, e aí ela vai te dar aqui, ó, com base no texto, avalie. A literatura não é necessariamente registra a verdade sobre o real, porque o fato de Mário de Andrade ter se baseado. Isso aqui não quer dizer que é verdade, ele vai perguntar para você aqui embaixo, ó. A respeito dessas acessões, assinale a opção correta. As acessões 1 e 2 são verdadeiras. Sim, são verdadeiras, tá, pessoal? Porque, olha só, a literatura não necessariamente registra a verdade, sem ler o texto lá em cima, tá? E o fato de Mário de Andrade ter se baseado no registro dificultou uma transposição do valor que o semideus Macunaíma apresentava para a comunidade indígena. É porque no texto ele vai comentar a respeito de que tem mitos que ele descreve que não são daquele local. Só para a gente poder ter uma entendida. Gente, então, deixa eu fazer o seguinte. Senão fica muita, né? Deixa eu parar a apresentação aqui para eu existir aqui na tela. Então, pessoal, qual que é a ideia aqui? Então, vamos começar sendo básico. As questões discursivas vocês viram. 2 questões discursivas, formação geral. Preocupem-se com fazer um texto bonitinho, bem redondinho, os parágrafos perfeitos, né? Façam sempre aquela questão dos pontos que eles imaginam que você vai pensar e a proposta de intervenção sempre embaixo, nas discursivas de formação geral. E nas específicas, se preparem para questões intrigantes da docência. Pode ser que não caia 3, mas pode ser que caia 2, pode ser que caia 1. Então, sempre fiquem
ligados, sempre fiquem conectados com a questão da docência, vocês perceberam lá, tá? Beleza. Ponto importante. Na prova do ENAD, essa 2017, do outro ciclo, eu não encontrei nenhuma questão profunda, por exemplo. A Júlia Cristeva no livro Literatura e Terror e tal. Não. Você não vai ter esse tipo de conhecimento específico, porque seria impossível, porque como a gente tem autonomia docente, fica difícil lá eles determinarem, não há um currículo único. Você já deve ter percebido isso. Não é como uma base nacional curricular comum, que a escola dá aquele conteúdo e aí cobra. Nós somos diferentes, então a universidade ela tem um lastro muito grande de conteúdo, então eu não posso eleger um autor, eu elejo competências. Só que eu te digo, competências docentes. Então, o que é bom vocês saberem? Conhecer as concepções didáticas, sempre resgatar experiências do estágio que vocês fizeram, ou não, mas que vão fazer, ou se de repente estão fazendo. As tendências pedagógicas, sempre estarem a parte das teorias de aprendizagem, do Vygotsky, sei lá, do Piaget, não importa se você goste ou não, mas você tem que estar conectado um pouco com isso, e ser um pouco sagaz para os pequenos problemas que podem surgir na tua mão como professor. Como trabalhar um texto literário, como trabalhar uma redação, como trabalhar um texto poético, como trabalhar um texto em língua estrangeira. Então, eu vejo que se a gente espremer essa prova do ENAD, a última, e a penúltima também, que eu dei uma olhada, a gente vai ter uma coisa que vai estar em pé ali, vai cair muita coisa, mas uma coisa que fica em pé é essa proposta pedagógica, essa proposta de formação de professor. Ela está ligada com uma licenciatura, e aí eu não posso falar pelo bacharelado, mas a gente pode pegar um momento aí para falar do bacharelado, né? A gente poderia pensar em um momento para falar do bacharelado, mas como a gente está falando da licenciatura, então a prova do ENAD tem essa conotação, essa diretriz, basicamente. Bem, eu acho que eu vou abrir para as perguntas, porque eu acho que a ideia era essa, mostrar o formulário, o questionário socioeconômico, eu acho que mostrar ali os padrões de resposta das discursivas, dar algumas dicas sobre as discursivas, a estrutura textual, eu acho que faço uma estrutura textual lógica, ordenada, coerente, coesa, né, vocês sabem fazer isso, vocês são professores disso, ou estão estudando para serem, e também dá uma olhadinha nos conteúdos que caíram ali, entender um pouquinho mais ou menos a tônica dessa prova, como é a estrutura das alternativas, não é um bicho de sete cabeças. E fica um ponto aqui interessante, eu sei que agora está complexo para a gente fazer isso, dá uma simulada, pega as provas antigas, faça, dá uma olhadinha lá nessas provas antigas, para quiser fazer rapidinho ali, né? Imprime ou faça online mesmo, já vai anotando as respostas ali, depois pega o gabarito, dá uma olhada como é que tá, para você se posicionar a respeito dessa prova, porque eu acho, gente, que o diploma que a gente ostenta quando sai de uma instituição, é claro que muito depende da gente, mas é muito importante a gente saber que ele é um título, né? Ele é um título que a gente tem que ostentar. Então, vamos fazer com a nossa instituição a nossa parte para que ela esteja viva, né? E aí, pessoal, eu abro para as perguntas. Vera, estou à disposição. Obrigado pela atenção. Por hora, estou aberto aqui às perguntas, tá? Desculpa por falar muito. É que é muita coisa para falar, mas acho que era isso. Imagina, Rômulo, você está dentro do tempo mesmo, o tempo que nós combinamos, né? E nós temos até as 9 horas. Aliás, se o pessoal quiser, pode até virar à noite, se for o caso, falando aqui de boa, né, Rômulo? Mas eu sei que não é o caso, então vamos dar. Está aberto para as perguntas. O professor Rômulo está disposto a responder qualquer pergunta, é só lançá-las no chat. Você quer que eu leia as perguntas para você ou você tem acesso às perguntas aí, Rômulo? Não, você pode ver. Você pode. Não, eu vejo. Qualquer coisa, vamos lá. Então, eu vou lendo as perguntas para você, tá bom? Tá. Então, vamos lá. A Karine Lacerda, ela pergunta: essa avaliação é feita de quanto em quanto tempo? Quem realiza essa prova e todos os cursos fazem? Né? Ela quer saber de quanto em quanto tempo, quem realiza a prova e se todos os acadêmicos do curso têm que fazer. Então, ela é feita em ciclos.
A cada 2 anos, se eu não me engano, Três, Romulo. 3 anos, isso. A cada 3 são ciclos de 3 anos, 17, é verdade, 17 e 20. Esse ciclo tem os grupos de cursos que fazem o rodízio, né? 2020 agora seria aí teria, deixa eu olhar aqui no site do INEP, acho que é arquitetura, né? A gente tem filosofia, se eu não me engano. São vários cursos, não só letras, né? Filosofia, arquitetura, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Bem, eu não me lembro mesmo quais são assim, que são vários cursos. Na verdade, todos os cursos são divididos em três grupos, né? Então, então, esse ano, por exemplo, faria um grupo no qual letras estaria inserido, né? Aí o ano que vem faria um outro grupo, em 2021, um outro grupo, 2022, outro grupo. Voltaria, então, em 2023, o grupo no qual o letra estava, né, junto, para fazer a avaliação novamente. Então, a cada 3 anos, o curso é avaliado, né? Sim, exatamente. Esses ciclos aí. E os alunos são, às vezes, o método normal é selecionados por amostra, são sorteados, né? Até para evitar, né, de certo modo, que haja, né, uma manipulação, né, desses alunos. A instituição cadastra todo mundo, né? Ela faz o cadastro, às vezes vários alunos fazem. Aquela vez, né, Vera, que a gente fez o ENAD, que a gente participou do processo, quase todos fizeram, né? Todos fizeram, né? Daquela turma lá de letras de Cacoal. Então, Leto, mas é isso que você falou mesmo, Romulo. Na verdade, é por amostragem. Sim. Só que né, eu estava lendo a respeito da avaliação do ano passado, e foi dito que o ano passado foram todos os alunos da sala. Por exemplo, daquele curso, todos os alunos tiveram que fazer. Então, eu acho que eles estão mesclando a forma para não ficar assim, tipo, vai ser dessa forma, né? Um jeito assim da gente não pegar o jeitinho deles, né? Estão diversificando. Sim, até porque eu já vi instituições que reprovam certos alunos que eles acreditam que não vão ter tantas condições. Olha só, gente, estou falando aqui o que eu já ouvi falar. E eles acabam mexendo no ciclo dos alunos para que determinados alunos não façam naquele momento, outros façam, né? E então, por isso que eu acho que eles estão fazendo meio assim, de sopetão, para ninguém pegar essa e querer manipular, né, o processo, né? Mas assim, na verdade, eu acho que é bem esse o propósito mesmo, né? Porque, na verdade, se você pegar os últimos anos e você verificar a forma com que foi feito, você se prepara para aquilo ali, né? Então, é uma forma deles falar, não adianta ter, né? Que vai ser diferente. E ele perguntou quem são os alunos que fazem essa avaliação, Romulo? Quais são os períodos? Até alguém anteriormente tinha colocado aqui que seria do 6º período, mas na verdade são os ingressantes e os concluintes, né? Então depende de que turma que é concluinte, se está no 6º, depende do curso, né? Sim. Porque tem curso de 4 anos, curso de 5 anos. Sim, aí na portaria, eu vou ler a portaria aqui para a gente ter uma ideia legal, só para a gente entender como é que é feito isso. Então, na portaria que sai, eu vou até projetar aqui, acho que o pessoal visualiza melhor, né? Isso. Deixa eu projetar a portaria, porque isso é tudo feito por lei, né? É tudo feito por atos públicos, né? É o INEP que faz, mas é feito pelo o Ministério da Educação que tem que motivar esses atos aí. Então, vamos pegar aqui. Ó, está pequenininho, mas só para a gente entender. Essa é a portaria, ó, que ele vai, ó, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, na edição do ano de 2020, será aplicado para fins de avaliação do desempenho dos estudantes do ano 2, ó, do ciclo avaliativo do ENAD. Então, olha os cursos que tem. Então, a gente tem artes visuais, ciência da computação, ciências biológicas, ó, letras em inglês, letras português, inglês, espanhol, música, pedagogia, né? Então, a gente tem aqui, ó. Aqui é claro que a gente sofreu mudança, né, por causa da pandemia. Ele tem diretrizes para as provas do ENAD, mas deixa eu pegar aqui a parte aqui, ó. O artigo 6º. Para os fins do disposto nessa portaria, quem fará, né? Os ingressantes
que são aqueles que iniciaram o respectivo curso e que estejam devidamente matriculados e tenham de 0 a 25% da carga horária mínima do currículo, do curso, integralizado até o último dia do período de retificação de inscrições do ENAD. Então, a gente tem os ingressantes, que eles também são avaliados, se eles tiverem cumprido de 0 a 25% da carga horária. E o que mais interessa, que são os concluintes dos cursos de bacharelado, aqui está aqui no bacharelado, né? Aqueles que tenham integralizado 80% ou mais de carga horária, deixa eu ver como é que eles falam da literatura, de licenciatura, eu acho que por analogia vai ser o mesmo aqui. Concluintes de curso superior de tecnologia muda, ó. Aqueles que tenham integralizado 75%, é um pouco menos, ó, né? E aqueles com previsão de integrar 100% até dezembro. E deixa eu ver aqui, concluídos de curso vinculados de avaliação, elencados no... Aí aqui ele diz como deve ser escrito. Bem, é isso aqui, só para a gente ter uma ideia, tá? A instituição aí, então a gente tem os ingressantes e os concluintes com esse percentual de carga horária aqui, 25% ou 80%. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês essa portaria. Ó, por exemplo, ó, irregularidade perante o ENAD impossibilita a colação de grau e emissão do diploma do estudante, ó. Ou seja, o ENAD, ele é um item, um requisito, pessoal, tá? Então, ele tem aqui, ó, situação irregular, regularização, né? Bem, é isso. Acho que já deu para responder aqui a pergunta. É muita informação na portaria, mas você vê que é importante, é um requisito você fazer a prova do ENAD para poder cumprir a tua missão institucional quanto graduado. Muito bem. Rômulo, agora a Keila Morim, ela pergunta, a prova é composta por quantas questões? Como foi mencionado da inclusão do questionário socioeconômico, queria saber a questão do peso entre as questões e o questionário. Então, na prova a gente tem o percentual ali da 25% ao conhecimento geral e 75% a parte de conhecimento específico. Essa é a composição da prova. No cômputo geral, o questionário socioeconômico, ele não tem, assim, os insumos da prova do ENAD, não há aqui na portaria, por exemplo, dizendo quanto que o questionário socioeconômico. O questionário socioeconômico é como se ele fosse um insumo para o curso, de modo geral. Ele vai ser vinculado à nota do curso, né? Não necessariamente a tua nota específica, mas ele vai impactar a nota o conceito do curso, né? Então, porque ele não vai entrar aí, porque o sistema ali já está proposto assim, ó, da prova, né? A gente pensando na prova. 25, tá, deixa eu até projetar ela aqui. Acho que não precisa, aquilo que eu falei, 25% com a parte geral e 75% ela vai ter uma nota X ali. Aí o questionário socioeconômico ele vai compor a nota do curso, né? Não necessariamente a tua nota. Só que se você... pode perguntar. Desculpa, pode terminar. Então, só que quando você pega os insumos, os microdados do ENAD, eu olhei já o microdados do ENAD, é uma tabela tão grande e cheio de valores que parece ali que o questionário socioeconômico, claro, ele não pode determinar a tua nota, mas é que ele tem um efeito dentro da nota. Eu não posso te afirmar da tua nota. Isso eu não sei, eu não posso afirmar. Eu não tenho um documento assim que eu possa afirmar agora, no momento. Mas só a nota do curso. Mas no microdados, quando você pega, que ele chega para o aluno, você vê os insumos todos ali e algumas pontuações. Em Rômulo, ela perguntou na questão da quantidade de questão. Quantas questões tem na formação geral e quantas questões específicas? A formação geral são 10 questões, sendo 2 discursivas. E são 25 questões específicas e as questões de percepção da prova. Quer ver? Vamos pegar aqui, ó, para ver se não estou equivocado.
Vamos projetar aqui as questões. A gente já tira essa dúvida. Mas é basicamente... Deixa eu abrir aqui. É basicamente a... Cadê a prova? Padrão, questionário, portaria... A prova sumiu. Peraí que eu já acho. Se não me falha a memória, Romulo, são 30 específicas, sendo 3 discursivas. Isso. Se não me falha a memória. Aqui, ó. A geral são 2 discursivas e 8 objetivas, que compõem 10. Certo. Exatamente. Aí as discursivas são 3, né, específicas. E aí, ó, de 9 a 35, que compõem as objetivas. Então, vamos dar... Então, específicas são 35, né? 35, exatamente. Sendo 3 discursivas, né? Ó, porque vai dar 9... 3 discursivas. Ó, da 9 saio já, ó. Da 9 já vai para objetivas. Quer ver? Aí conta da 9 até a 35. Vai dar quantas? Da 9 até a 35, ó. 6. Aqui, ó, da 9 já vai... Aqui, ó, da 9... Ah, não, aqui é discursiva. As objetivas. Quer ver? Aqui, ó. Da 9 vai até a 35. Cadê a 35? Aqui é a percepção da prova. Aqui, ó. Da 9 até a 35. 35. Então, vai dar 26, né? Questões 26. específicas. Acho que 26 questões específicas. Né? Nem para eles fazerem certinho, né? Tem que fazer até cálculo aí. E são 5 discursivas, né? 3 específicas e 2 geral. Que dá 40 questões. Né? Se você for para pensar. Ao todo, são 40 questões. A Jusilândia pergunta se é a mesma quantidade para letras espanhol. Sim. Será que todas as provas a mesma quantidade? Né? Sim, sim. Tanto... Eu não baixei a de espanhol, estou falando por dedução, mas porque tanto português, inglês... e inglês e português, elas são o mesmo tamanho. Que a parte geral é a mesma parte. Mesma coisa, né? Quanto tempo para a resolução de tais questões? Então, são quantas horas ao todo? Então, deixa eu olhar aqui, porque no corpo da prova tem aqui. Deixa eu abrir aqui. No início dela. Ó. Então, 4 horas. Então, você terá 4 horas para responder as questões de múltiplas escolhas, questões discursivas do questionário. Tem que entender que, além das 40, tem que responder a percepção da prova no final aqui, ó. No final da prova, tem um questionário para saber o que você achou da prova. Então, não pode esquecer, tem que preencher isso aí. São quantas questões, Paulo? Acho que são 9. Essa percepção, 9? Acho que são 9 essa percepção. Deixa eu ver aqui, conferir. Mas objetivas? Todos objetivos. Todos objetivos. Porque a percepção se responde rapidinho, né? São 9. A percepção da prova, 9 questões objetivas, rapidinho você responde. Então, se você tem 4 horas para responder 40 perguntas, né? Sendo que 40 questões, sendo que 5 delas são discursivas, gasta um pouco mais de tempo, né? Gasta. Então, até esses detalhes da avaliação do exame, é importante saber para você se programar quanto tempo, né, você deve ficar nas discursivas, quanto tempo nas objetivas, lembrando ainda que tem a percepção do exame no final ainda para ser respondido, né? Então, para você se programar, é importante saber. A professora Carla... Eu faz tempo que eu eu ressuscitei os estudos do ENAD em virtude das lives aqui. Mas eu lembro que para o Enem, por exemplo, por cada questão são 3 minutos, mas são 90 questões.
Então, no ENAD, você tem um pouquinho mais de conforto de tempo por questão, né? Eu não sei, acho que talvez a média gira 6 minutos por questão, daria mais ou menos em média, para fazer as discursivas. Só que se você parar para pensar, no Enem, você só tem uma redação de 25 linhas, 30, 25, acho. E aqui você tem 5 textos de 15 linhas. Então, você vai ter um tempo, né, vai ter que gastar um tempo maior com as Gasta um pouco mais de discursivas. tempo. 1h30 ou até 2 horas com as discursivas, para deixar 2 horas aí para fazer os objetivos, que seriam 26 questões, né? Não, 35 no total. 35, é. A professora Carla está comentando que às vezes os alunos deixam de responder e compromete a nota do curso, né? Muitas vezes eles já estão cansados e deixam de responder, né? É lógico que a gente sabe que nós precisamos trabalhar, né? Nós temos aqui docentes, né, professores, e nós temos acadêmicos também, né? Então, nós sabemos que ambas as partes têm suas responsabilidades, né? Então, assim, nós sabemos que o acadêmico, às vezes, ele se acomoda um pouco, né? E fica esperando tudo muito pronto, Sim. né? Então, por isso a ideia dessas lives, exatamente para conscientizar os acadêmicos da importância de realizar esse exame e de realizar bem feito, né? Até no flyer que eu elaborei, né? Eu coloquei lá, no flyer tem, deixa eu ver, não lembro a frase, leve a sério o ENAD, para ser levado a sério no mercado, né? Então, o que a gente está, né, um dos nossos objetivos aqui é exatamente esse, conscientizá-los de que você precisa fazer e fazer bem feito. Foi o que o Romulo falou lá no início da live, quando ele disse, né, se você pode dar aliás, um tiro, né? Um tiro no seu barco, né? Exatamente. Porque quando você sair do seu curso, é muito comum. Se eu tenho uma empresa e eu vou contratar alguém para trabalhar na minha empresa, né? Eu vou analisar o currículo dele. Sim. E aí eu tenho 3, 4, 5, tenho lá uma variedade de, né, vários currículos na minha mesa, eu vou avaliar. E aí eu avalio, esse saiu de tal instituição, esse de tal instituição, ok. Vamos pegar, esse aqui que está saindo aqui da instituição aqui pertinho, tá do meu lado, estou em Porto Velho. Da Unir, vamos contratar o da Unir. A avaliação do curso da Unir 2020 foi uma avaliação baixa, foi uma avaliação de 2, ficou com 2 no ENAD. Do nosso vizinho, ou sei lá, vamos pegar aqui de Cacoal, né, que nós temos o curso de letras em inglês aqui, por exemplo, estou dando letras em inglês como exemplo, mas poderia ser qualquer outro curso, né? E ficou com uma avaliação, no curso ficou com uma avaliação 4, né? Óbvio que eu vou, ao meu entender, quem saiu de um curso com avaliação 4, ele saiu melhor preparado, né? Do que quem saiu, isso não é via de regra. Só que na cabeça de quem vai contratar, ele vai pensar assim, não, a avaliação do curso desse aqui é muito mais alta do que esse. Então, pela lógica, esse aqui está melhor preparado para o mercado de trabalho. Então, quando você fizer o ENAD, lembre-se disso, né? Da sua responsabilidade com o seu curso, com a sua instituição e com o seu diploma também, né? É importante ter isso em mente, né, Rômulo? Perfeito, perfeito. A gente tem, alguém colocou a questão da corresponsabilidade. A Carla é professora? Sim, é professora da Universidade Federal. Aliás, é coordenadora do curso de letras agora. Pronto, aí, ó. Exatamente, corresponsabilidade, porque é uma parceria entre, né, alunos. A educação não é feita só de professores, só de alunos, só de instituição, é um conjunto, né? É um conjunto. Todo mundo, um jogo de frescobol. A gente tem que. A gente não joga para o outro errar, a gente joga para o outro acertar. Né? Se o outro errar, ferrou, todo mundo se ferra. O Miron do curso de letras em inglês da Unesp pergunta: as questões em língua inglesa são escritas em inglês? Sim. Quando elas cobram. Acho que você respondeu por escrito aí no chat, né? Quando elas cobram a competência do idioma, sim. Você pode ver que tem questões ali, igual eu mostrei na prova ali, que tem questões escritas no idioma, ou espanhol, ou inglês, porque o foco dele é cobrar realmente a competência linguística. Então, vai ser escrito no idioma. Você quer ver a prova de inglês só em inglês? Ela é 100% inglês. Eu peguei ela para trabalhar,
porque eu vi que, né, a gente tem um foco aqui bem grande na licenciatura em língua inglesa também, e assim, ela é toda em inglês, né? Então, português e inglês é misturado, que eu acabei de mostrar, mas só inglês, a licenciatura é toda em inglês. Porque nós temos acadêmicos aqui do curso de letras, português e inglês, que é o caso do curso de Cacoal, né? É português e inglês. Então, eles terão perguntas, questões para responder em ambas as línguas. Mas o curso de letras em inglês de Porto Velho é letras em inglês, né? Então, as questões vão ser respondidas em inglês. Por isso, você tem que sair com um nível legal de inglês, né? Perfeito. Aliás, sair, obviamente, mas assim, porque se você for um concluinte, né? Lá pelo 6º período, por exemplo, em diante, você já pode ser um candidato a participar do exame do ENAD, né? Então, neste caso, o seu inglês deve estar, mesmo que você ainda tenha aí um ano e pouco, 2 anos pela frente ainda para sair da faculdade, mas o seu inglês tem que ser dado legal. Sim. Já, porque você vai ter que responder o ENAD em inglês, né? Exatamente. Da mesma forma, em espanhol. Sim, exatamente. Professora Carla, acho que numa pergunta, eu acho que um comentário, há muitas questões de literatura e pós-colonialismo na prova de inglês, intensificar a prática da escrita, right now, né? Right now, a professora Carla está enfatizando aí, né? Tem que intensificar a prática de escrita, né? Observei a prova passada. É isso mesmo, professora. Então, assim, gente, todas as avaliações passadas, elas estão disponíveis no site do INEP, né, Romulo? Sim. Então, se você procurar lá o site, você pode dar todas as avaliações, os exames passados, né? E aí é bom até a gente fazia, né, como simulados para os nossos alunos, né? Baixá-las e responder, porque você isso é muito importante, gente, se familiarizar com o layout da prova, sim, com o tempo que você tem, né? O tempo que você tem que dividir para o total de questões que você tem que responder, né? Então, o fato de você saber já ter feito várias avaliações, por exemplo, passadas, como simulado, vai te garantir a familiaridade com a prova. Então, determinadas questões, por exemplo, você não precisa nem terminar de ler o enunciado da questão para você saber o que você precisa fazer ali, né? Então, isso facilita muito, é muito interessante. Então, tanto vocês podem entrar lá, baixar a prova e vocês mesmos fazerem, como os professores, né, que estão aqui, que são formadores, eles podem levar para a sala de aula, né, exames passados, né, dos anos passados, para fazer como simulado. E outra coisa que a gente fazia também, que é muito importante, eu vejo isso como, assim, crucial, é eles se acostumarem com o estilo de questão, né? Então, para isso, as avaliações do dia a dia, né, na medida do possível, elaborá-las no formato do padrão ENAD, né? Porque aí eles já vão se acostumando com o estilo. E aí facilita o dia da avaliação, né? Muito bem. Porque o que acontece? Você pode ver, a prova ela tem uma estrutura, a prova do ENAD tem uma estrutura interessante, ela tem opções de exclusão. A 1 está correta, a 1 e a 2 estão corretas, a 3. Quando você se adapta a esse tipo de modalidade, de formato, o teu cognitivo, o teu aparato cognitivo, ele já está apto a rapidinho articular ali né? Você viu que tem um porquê no meio, meio que justificando, que é um modelo que já não tem no Enem. Mas a tua mente, ela já vai estar, como você falou, Vera, perfeito, a tua mente ela vai estar apta a articular aquele tipo de informação, até o layout mesmo. Exato. Né? Exatamente. Com certeza. E aí a Aline Bruno, eu acho que deve ser assim o sobrenome, se eu estiver errado, me desculpe, por favor. Na parte de conhecimentos gerais, ela pergunta, pode haver questões da atualidade também, Romulo? Olha, pode. As provas do ENAD, elas têm um tempo de serem elaboradas, que elas são... os itens, eles são comprados por... Sai um edital de seleção de elaboradores de itens, eles vão fazer esses itens, normalmente esses itens ficam prontos, eles são um banco de questões. Então, talvez é mais fácil as questões discursivas serem atuais do que as questões propriamente ditas de conhecimento geral. Nada impede, mas é porque pela maneira como é recolhida os itens, as questões são chamadas de itens, né? Então, pode ser sim, pode ter temas atuais,
Mas pela elaboração da prova, ela sempre está pronta em junho para ser aplicada em novembro. Então, o que se passar de junho até novembro, dificilmente vai cair, né? Então, se você pegar de junho a novembro, você vai ter um lapso temporal aí que você não vai conseguir suprir o que acontecer ali já, mas antes sim, né? Antes você vai ter. Mas as discursivas, elas fazem esse papel, elas são mais pontuais, entendeu? Keila Morim, as notas são lançadas individualmente para os acadêmicos terem acesso posteriormente? Por exemplo, as Sim, discursivas, eles comentam os erros? sim, tem os insumos totais, você recebe, você pode acessar lá, e aí você vai ter todos os dados que você precisar, individualizados, né? Que esse aí é o princípio da publicidade, né? Você vai estar protegido, né? O INEP ele não divulga essas notas individuais, não. E lá você vai ter um extrato do que você fez, do que como você foi avaliado. Ah, ela está comentando que está correta a pronúncia do sobrenome dela. Obrigada, Aline, pelo feedback. Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Se não quiserem usar o chat, pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Sinta-se à vontade. Olha, eu vou te falar, viu? Muito boa essa, ó, 98 pessoas. Nós chegamos a 101 agora há pouco. Rapaz, Romulo, batemos muito bom. o recorde das lives de julho até agora. Caramba, rapaz, muito bom, que bom, tô feliz. Bom, vamos lá. Alguém mais, gente, com perguntas? Colocando olhinhos de coração ali, quer dizer, expressando o seu carinho por nós. Vaneide Glória, a Neidinha de Letras, lembra dela, Rômulo? Não lembro, claro, com certeza. Mandamos aí um abraço para os acadêmicos da Unesc, né? Tanto os acadêmicos de letra, quanto os acadêmicos de psicologia, de pedagogia, e se tiver de outros cursos também. Obrigado pela presença de vocês. Professora Carla Martins é a coordenadora do curso de letras, está dizendo que agradece a disponibilidade do professor Rômulo. Isso, Rômulo. Tem mais uma pergunta que está subindo rápido agora, peraí. Tá, o Clécio, acho que Clécio Smith. Quanto tempo depois da prova sai o resultado? Mas não vou saber te dizer exatamente, não, mas. Demora, né, Romulo? Demora, porque eu lembro que. Lembra, Vera, que no nosso caso, eu não sei hoje como está o calendário, mas eu acho que demora bem. Lembra que acho que foi quase um ano, né? Sei lá, uns 8 meses. Eu lembro que eu não sei precisar, assim, que eu não, né, quanto tempo mesmo que saíram os resultados. Mas eu me lembro que demorou bastante, deu para dar uma. Mas assim, é porque são muitos cursos sendo avaliados, né? Não muito. Uhum. Muita coisa, e assim, a gente até hoje a gente nunca teve assim, nenhum comentário negativo a respeito dos resultados do ENAD, né? Como a gente tem, às vezes, do Enem, né? Aqueles questões de vazar, essas coisas, o ENAD a gente nunca teve nenhum comentário a respeito, né? Não, e é bom falar aqui para o pessoal que está presente aqui. Às vezes fala, vai ficar falando de ENAD, mas eu e a Vera, a gente tem uma experiência muito positiva com o ENAD, né, Vera? É bom registrar isso, né? É verdade. Nós tivemos uma experiência muito boa com o ENAD, a gente conseguiu 4, foi muito bem avaliado o curso de letras, né? Foi muito bom, a gente conseguiu. A gente está falando, mas de certo modo a gente viveu essa experiência positiva que foi muito gostoso, né, Vera? Foi muito bom. Na verdade, a gente, assim, o gostoso da gente estar disso aqui é porque nós estamos falando de cadeia, de nossas experiências, né? Aquilo que realmente nós vivenciamos, né? A professora Solange, que é do curso de pedagogia da Unesp, está dizendo que o resultado final somente no final do próximo ano, né? Do ano seguinte. Eu acho que é isso mesmo, professora. Demora um tempão mesmo, é isso mesmo. Demora. É porque o que eles precisam é só saber se o aluno está regular no cadastro lá do INEP. Aí ele já libera o diploma, né? Por exemplo, caso o emergencial, agora se o aluno tiver irregular, ele tem problema. Agora a nota mesmo, ela vai demorar aí um tempão para ser processada.
Então, obrigada, professora Solange, pela sua participação, pela sua vinda e por ter trago também os seus alunos. Professor Nelson... A gente aqui agradece, tá bom? Parabéns. Obrigada pelo carinho, Solange. Professor Nelson Rangel, parabéns, muitíssimo esclarecedor, não poderia ser diferente pelos apresentadores. Obrigada, professor Nelson. Professor Nelson também foi nosso colega lá na Unesc, né? Sim. Companheiro também de Enad lá. Companheiro de Enad, verdade. Súriga. Um abraço, Súriga também. Súriga fez a live da semana passada, né? Ah, sim. Gente, inclusive, nós fizemos a primeira live sobre a Enad em julho, né, que foi com o professor Rômulo, nós fizemos uma abertura, um apanhado geral sobre o Enad. Aí nós fizemos agora uma sequência dessas duas, né? Quinta-feira passada nós fizemos uma com o professor Súriga falando das objetivas, né? E agora o professor com as discursivas. E a gente, vocês vão responder, a professora Tamara já colocou aí no chat o link para o formulário de feedback. Se por acaso vocês ainda se interessarem por mais uma live, né, que trate do Enad, em específico de alguma parte do Enad, uma coisa ou outra, sugerem aí nesse formulário de feedback, que a gente lê todos os feedbacks, tá bom? E aí, se for o caso, a gente volta. Esse nosso projeto começou em julho e vai até dezembro, né? Então, daqui até dezembro, mês de julho, mês de novembro, nós já temos o mês todo fechado já com os convidados, mas nós temos ainda, eu acho que 2 para acontecer em dezembro, que nós temos espaço. Se for o caso, a gente pode buscar mais uma com o tema do Enad, se for a questão, né, o caso de vocês pedirem, tá bom? Então, coloquem lá como sugestão, se for o caso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, Romulo. Se não tiver, a gente vai fazer o encerramento. Professor Carlos Sunes, parabéns, Romulo, parabéns, Vera. Evento muito importante. Obrigada, Súniga, pela sua participação também, sua presença. Seja portador de um grande abraço à professora Suzy, que é coordenadora dos cursos de Letras e Pedagogia, que gentilmente, né, disponibilizou aí o tempo dos seus acadêmicos para estarem aqui, porque ela sabe da importância de conhecer tudo isso que nós falamos aqui hoje, né? Deixa eu ver. Pena que eu perdi a semana passada. Como consigo essas aulas? Como eu disse lá no início da live, todas as nossas lives ficam depositadas no canal do YouTube. A professora Tamara já colocou aqui, sempre muito prestativa, já colocou ali o link do canal do YouTube, que é o Projetos DALI, né? DALI é Departamento Acadêmico de Língua Estrangeira. Então, todas as lives que estão acontecendo no projeto Keep Learning Alive, o projeto da Charlas Sem Fronteiras, que é do espanhol, e outros projetos que estão acontecendo neste momento, todas elas são depositadas lá nesse canal. Então, se vocês perderam alguma live, querem vê-la, só procurar lá. Se por acaso viram e gostaram e precisa recapitular aí, né, de repente fazer uma revisão, voltar lá, está à disposição, tá bom? Vamos, eu acho que eu não perdi nenhuma pergunta aí não, né? Gostei do professor Júlio Rocha. Cheiro, thank you, grato. Cadê o elástico, professor Romo? Excelente explanação. Aqui, obrigada. E não é elástico, na verdade é canudo, né, Paulo? É um canudo que eu fico enrolando para... Gente, eu acho que eu contemplei... isso. Eu acho que eu contemplei todas as perguntas que estavam no chat, né? Sem nenhuma pergunta mais para o momento. Opa, deu uma informação nova aqui, então deixa eu ratificar minha informação aqui. Trocou a coordenação agora, é a professora Solange, Letras, Pedagogia, e professora Suzy, agora é coordenadora pedagógica institucional. Poxa vida, parabéns, meninas. É que eu não estava sabendo dessa informação nova, né? Muito obrigada. Solange, sei que você está cuidando com muito carinho de letras e pedagogia, tenho certeza disso. Então, a pedagógica é a coordenadora Suzy. Parabéns, meninas. Rômulo, eu acho que não tem mais perguntas, né? Nós podemos encerrar aqui a nossa live de hoje e agradecer imensamente você, Rômulo, por vir contribuir com seus conhecimentos, com as suas experiências, né? Com tudo que você explanou aqui hoje. Tenho certeza que todos gostaram e foi, assim, de muita importância,
né? Do fundo do meu coração, muitíssimo obrigado, e eu conto com você para outros momentos como esse, se a gente precisar, tá bom? Ó, Vera, eu que agradeço. Obrigado por ter me inserido nesse projeto, que eu fiquei muito feliz de participar, e agradecer bastante, pessoal, todo mundo que esteve aí presente. A Solange, em nome dela, o Nelson, o Carlos, a todo mundo ali de Cacoal, que sempre tem um carinho muito grande nos eventos, estão sempre presentes. Eu acho isso muito legal, essa parceria institucional é o que a gente tem que fomentar, né? Tá sempre junto, eu acho que isso que é legal. E agradecer a todo mundo, tenham todos uma ótima noite e obrigado aí pela oportunidade. Obrigada a você, Romulo. E um abraço muito especial, gente, para os acadêmicos do curso de letras, em específico de letras em inglês, da Universidade Federal de Rondônia, campo de Porto Velho, também para acadêmicos de espanhol, que estão aqui hoje também, e um abraço geral para todos aqueles que estão de fora de Rondônia, né? Eu falo de Cacoal, Rômulo fala de Vilhena, o meu curso que eu trabalho, na verdade, é em Porto Velho, a professora Cátia de Porto Velho, vários professores aqui do departamento, do campus de Porto Velho, de outras instituições também, de fora de Rondônia. Então, nosso abraço especial a todos vocês, muito obrigada pela participação, e nós contamos com vocês nas próximas lives que acontecerão, tá bom? Um abraço especial e boa noite. Tchau, Rômulo. Prazer, querido. Tchau, tchau.